Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui para trazer uma elucidação, mais uma referente à playlist, que tem como título aí, ou seja, que é composta aí pela temática referente ao transtorno bipolar. Então eu vou trazer mais uma elucidação aqui, que é uma extensão do que eu vinha falando anteriormente, tratando-se dessa playlist. Anteriormente eu falava da complacência com relação ao transtorno bipolar, né? Ser complacente com o transtorno bipolar no sentido de que tipo de a pessoa achar que pode lidar com isso sozinha, a pessoa achar que consegue contornar a sintomática sozinha, e inclusive a pessoa achar que não tem um transtorno quando muitas vezes tem o transtorno, né? Mas nega, não se responsabiliza de fato pelas suas sintomáticas e por uma busca por ajuda para daí então poder vir a ter um movimento, mesmo diante do transtorno, mais funcional para a vida. Então, frente a isso, anteriormente eu falei de comorbidades, no que diz respeito ao transtorno bipolar. Quando você se torna complacente, além de acontecer aí um agravamento no que diz respeito às sintomáticas do próprio transtorno, há um risco muito grande, né, do desenvolvimento de um quadro agudo das comorbidades. E enquanto comorbidades, eu vou falar aqui do abuso de substâncias, que é uma das comorbidades mais frequentes no transtorno bipolar do humor. E afeta de modo muito significativo o curso do transtorno, né? Afeta de modo muito significativo o prognóstico, afeta de modo muito significativo a resposta ao tratamento, porque muitas vezes até quando a pessoa de fato está em tratamento, ela pode vir a ter um movimento de se sedimentar naquilo que há de ser o uso de substâncias por conta do ímpeto provocado pelas sintomáticas do transtorno bipolar. Então, a gente tem aqui uma relação que é muito complexa e que envolve fatores que são biológicos, psicológicos, sociais. E bom, gente, eu vou deixar aqui referenciais na descrição do vídeo, porque eu vou falar de índice, eu vou falar de percentual, então é importante deixar os referenciais que são relacionados aos estudos feitos nesse sentido. Estudos sérios, né, que de fato se aprofundaram nessa relação entre o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. A gente tem uma prevalência que é muito elevada. Estudos apontam aí que aproximadamente 40% a 60% das pessoas com transtorno bipolar do humor apresentam de fato algum transtorno por uso de substância ao longo da sua vida, né? E aí a gente pode incluir nesse sentido o álcool, a gente pode incluir nesse sentido a maconha, a gente pode incluir nesse sentido os psicoestimulantes, como a cocaína, a metafetamina, né? São aí os mais comuns, são aí os mais sedimentados nos estudos que foram feitos nesse sentido. Então, durante os episódios maníacos, durante os episódios hipomaníacos, o indivíduo ele pode vir a ter um movimento de buscar substâncias estimulantes, para daí então intensificar a sua euforia, para daí então intensificar a sua impulsividade, a sua sensação de grandiosidade. Então, quando ele está ali nos episódios depressivos, o uso ele pode vir a ser motivado também
pode vir a ser motivado por uma tentativa aí de automedicação, especialmente no que diz respeito ao álcool, aos sedativos, que acaba sendo, querendo ou não, nesse sentido, o alívio ilusório das angústias, o alívio ilusório daquilo que há de ser o desespero emocional. Então, o uso de substâncias tende, de fato, a agravar o transtorno bipolar. Por quê? Porque vai aumentar aí a frequência no que diz respeito à intensidade de crises, das crises, né, maníacas e também das crises depressivas, sabe? Fomenta, é um estimulante para essas crises. Há também aí, diante disso, um maior risco no que diz respeito a comportamentos impulsivos, no que diz respeito a pensamentos suicidas, no que diz respeito, inclusive, à internação psiquiátrica. O uso de substâncias, né, acaba, de fato, fomentando esses fatores. Inclusive, até uma menor adesão ao tratamento, ao medicamento, né, à psicoterapia. Vai haver também, de modo muito significativo, uma acentuação de sintomas psicóticos em alguns casos, quanto a essa questão do uso de substâncias, né, como álcool, drogas. Então, gente, estamos diante de condições que compartilham das alterações no que diz respeito aos sistemas que chamamos de dopaminérgico, serotoninérgico, glutamatérgico. E é o que explica, de fato, a vulnerabilidade quanto às pessoas que têm o transtorno bipolar no que diz respeito ao abuso de substância. Por quê? Porque vai mexer com esses sistemas. O sistema da dopamina, o sistema da serotonina, o sistema do glutamato. Vai mexer com tudo isso e isso vai provocar sensações que até então são agradáveis. E a pessoa vai se ver ali no movimento de estar fazendo uso dessas substâncias. E há evidências também de uma herança genética, né? Isso é muito comum. Essa questão da herança genética. O que sugere que alguns indivíduos eles podem ter predisposição tanto para o transtorno bipolar quanto para a dependência no que diz respeito a substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas, mas que mexem aí com sistemas importantes como o sistema dopaminérgico, o sistema da serotonina. E aí quando a gente parte para a questão do tratamento, o ideal é que tanto o transtorno bipolar quanto este abuso de substâncias, né, sejam tratados de modo simultâneo. Por quê? Porque se eu trato apenas um, o indivíduo pode ter recaídas com relação ao outro. Então o interessante é tratar em concomitância, tratar simultaneamente. E quando a gente fala do tratamento, daí entra a questão dos estabilizadores de humor. Quando eu falo dos estabilizadores de humor, eu falo do lítio. Medicamentos como lítio, que é o mais comum quanto a questão de estabilizar o humor, né? Valproato também é muito usado e eu vou falar depois dessas medicações. A lamotrigina também é uma medicação muito usada porque ajudam de fato na estabilização do humor. E indiretamente o uso desses medicamentos pode vir a reduzir uma busca, né, por substâncias. E aí adentra-se também, claro, a questão da psicoterapia, sabe? A psicoterapia ela vai ser eficaz na questão da abordagem àquilo que há de ser a impulsividade.
Ela vai ser eficaz também na questão da prevenção quanto a recaídas, né? Ela vai ser bem eficaz no que diz respeito a uma melhoria, no que diz respeito a uma adesão ao tratamento de fato sério. Então, gente, a comorbidade entre transtorno bipolar e abuso de substância exige aí, de fato, uma abordagem que possa ser muito cuidadosa, disciplinar, multidisciplinar, a identificação precoce, o tratamento integrado, o suporte contínuo são muito importantes para melhorar, de fato, a qualidade de vida do paciente, para reduzir impactos negativos quanto a essa associação, né, do transtorno bipolar e o uso desenfreado quanto a substâncias químicas. Eu vou trazer um caso clínico ilustrativo para demonstrar para vocês essa relação entre o transtorno bipolar do humor e, de fato, o abuso de substâncias. Então, eu vou falar de João. João tem 28 anos e ele vive ali entre a euforia e o desespero. Trazendo um pouco do histórico de João, João é um homem de 28 anos de idade. Ele é solteiro, publicitário. Estou falando de um caso fictício, tá, gente? Apenas para ilustrar, tá? Então, João, ele é um homem de 28 anos, solteiro, publicitário, e ele foi encaminhado para uma avaliação psiquiátrica. Por quê? Porque ele estava tendo ali episódios de agitação muito intensa, comportamentos impulsivos, né? E isso se acentuou em uma festa para a qual ele foi. Então, segundo familiares, ele estava consumindo grandes quantidades aí de álcool, de cocaína. Ele estava apresentando um discurso muito acelerado, ideias muito grandiosas, uma impulsividade extrema. E aí a sua mãe relatou que João já havia passado por outros períodos como esse, né? Outros períodos semelhantes a este que ele está vivenciando no atual momento. Ficando ali dias e dias sem dormir, cheio de energia, chegou até a fazer compras compulsivas, tomava ali decisões muito impulsivas, investiu seu dinheiro em negócios arriscados, comprometeu bastante a sua vida financeira. E aí, após algumas semanas, esses períodos começaram a ser seguidos ali de episódios de apatia, isolamento, desespero. Ele começou a se sentir inútil, sem esperança, e frequentemente ele pensava em suicídio. E aí, quando a gente puxa para o quadro atual, no momento da avaliação, o João ele estava se apresentando ali bem eufórico, bem falante, pensamentos acelerados e até então desorganizados. E ele admitiu que nos últimos meses ele vinha usando cocaína, álcool, maconha, quase que diariamente. E ele começou a alegar que essas substâncias o ajudavam a se sentir no controle, a se sentir criativo no que diz respeito ao seu trabalho. No entanto, nos períodos depressivos, o álcool se tornava a sua válvula de escape, levando a crises de choro, a comportamentos até autodestrutivos. E além disso, ele relatava pouca adesão quanto ao tratamento psiquiátrico. Ele acreditava que os estabilizadores de humor tiravam a sua energia criativa. E seu histórico mostrava ali tentativas anteriores de tratamento e todas interrompidas. Após um curto período ali de melhora, ele interrompia o tratamento. Então o que é que acontece? Com base nos critérios do DSM-5, João ele foi diagnosticado com transtorno bipolar tipo 1,
com episódios maníacos e depressivos, associado ao transtorno por uso de substâncias, álcool, cocaína, maconha. Então, se promoveu ali uma intervenção e, diante disso, uma evolução. Houve a internação e a desintoxicação devido à gravidade do quadro, né? João ele foi internado para a estabilização do humor, para o tratamento da dependência química. Inicialmente, ele fez uso do lítio, como sendo aí um estabilizador de humor eficaz. Além disso, foi prescrito para ele olanzapina. Para quê? Para que houvesse ali um controle dos sintomas maníacos. E também foi prescrito ansiolíticos de curta duração para o manejo da abstinência. E João iniciou a terapia, a psicoterapia, para tratar a sua condição, para internalizar aí estratégias para prevenção de recaídas e para que ele pudesse se inclinar para o desenvolvimento de um plano de vida mais estruturado. Para além disso, ele foi encaminhado ali para um grupo de narcóticos anônimos, onde ele encontrou um suporte social para lidar com o uso de substâncias. E aí, após 6 meses de acompanhamento, João ele apresentou uma melhora significativa, uma maior aderência ao tratamento, houve a redução do uso de substâncias, houve uma maior estabilidade emocional, apesar ali de recaídas ocasionais, ele acabou desenvolvendo uma melhor consciência sobre a sua condição. E ele passou a buscar ajuda ao perceber os primeiros sinais de estabilidade. Então, gente, este caso, ele vai ilustrar como que o transtorno bipolar, o abuso de substâncias, podem estar aí interligados em um ciclo destrutivo. O uso de drogas, ele pode tanto desencadear episódios maníacos ou depressivos, quanto vir a ser uma tentativa de automedicação. E o tratamento ele precisa ser integrado, ele precisa ser contínuo, abordando aí tanto a estabilização do humor quanto a dependência química para de fato evitar recaídas. Bom, gente, para você, que convive com o transtorno bipolar, eu sei que às vezes parece que você está vivendo ali em extremos, oscilando entre momentos de euforia e profundezas de melancolia. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não é o seu transtorno. Você é muito mais do que os dias difíceis. Você pode vir a ser força, você pode vir a ser coragem, você pode vir a ser resiliência. Nos dias em que sua mente parece correr mais rápido do que o mundo, respira. Nos momentos em que a escuridão ela parecer infinita, lembre-se, tudo passa, até aquilo que há de ser as tempestades mais intensas. Entenda que você merece cuidado, você merece compreensão, você merece apoio. Mas para isso, você precisa tomar consciência de que você precisa desses cuidados. Então, não tenha medo de buscar ajuda. O tratamento não vai tirar a tua essência, vai apenas te dar equilíbrio para que você possa viver a tua história com mais clareza, com mais paz, tá? E principalmente, nunca se esqueça que você não está sozinho. Há pessoas que se importam, mas para isso você precisa se abrir para essa ajuda. Há pessoas que torcem por você e que te enxergam além do transtorno, mas para isso você precisa reconhecer que há uma problemática que te acomete
E você precisa buscar apoio, precisa querer ajuda com relação a isso. Então, seja gentil com você mesmo. Você é importante, tá? Você pode vir a ser muito amado, mas para isso, você precisa reconhecer que há um problema que te acomete e você precisa buscar ajuda diante disso. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online. Se você estiver buscando ajuda psicológica, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Ao entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu te passo as informações cabíveis quanto a como que se dá esse processo comigo, tá bom? Então, o meu WhatsApp vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, tá? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.